Naile Rotornir, né? Paz do Senhor a todos do Face. Aqui é o pastor Eduardo Munhoz, mais uma vez, através da rede social, trazer um estudo sobre Cristologia, né? Também aqui está a minha digníssima esposa. Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos mais um momento aí do nosso estudo, você abrindo as portas para aprender mais da palavra do Senhor. Nós falamos na aula passada sobre os atributos exclusivos de Cristo, né? Nessa tarde de hoje nós vamos estar falando sobre os cargos exclusivos e as prerrogativas da divindade do nosso Senhor Jesus, né? Então nós falamos um pouquinho aí sobre a onisciência, sobre a onipresença, a imutabilidade do nosso Senhor, falamos um pouquinho disso daí que é os atributos exclusivos dele, né? E depois, agora a gente vai falar um pouquinho dos seus cargos, né? O Criador, ele foi sustentador, salvador, que é um dos cargos exclusivos do nosso Senhor Jesus, né? Vamos aqui para o Criador. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Pastor, o que você pode dizer para nós aí sobre esse cargo exclusivo, né, do nosso Deus Criador? E tremendo, né? Que nem como nós estávamos falando na aula passada. Jesus como homem, Jesus, né, a sua divindade, né, como Deus. E nós podemos ver como foi lido aí, é só você ler Gênesis no capítulo 1, livro de Bereshit, né? Que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final. Você vai ver na sua Bíblia que tem um ponto final, e esse ponto final quer dizer muita coisa. Ou seja, pastora, quando Deus criou os céus, primeira coisa, ele fala no plural, não é só o céu que nós conseguimos enxergar, e a terra. Então, pelo que dá a entender, não tinha criado ainda os seres humanos ainda. Não, né? não. Só foi os céus e somente a terra. Mas olha o tamanho do poder de Deus, porque Salmo 33, versículo 6, diz que Deus, com o sopro da sua boca, ele cria todos os seres celestiais, ou seja, todos os anjos, né? Então, o tamanho do poder de Deus, e Jesus estava presente ali, né? Então, eu imagino que o Senhor Jesus, né, como junto com o Espírito Santo, junto com o Pai, a Trindade que estava ali, a divindade de Cristo, estava naquele momento da criação, antes de criar a humanidade. Primeiro Deus criou os céus, habitou os céus, como diz Salmo 33, 6, e o ponto final que você vê na sua Bíblia. Ainda não existia a humanidade. Eu creio que a gente não sabe, né, pastora, quantos anos, quantos mil anos, né? Porque a ciência fala que a Terra tem não sei quantos milhões de anos. Sim. E ela pode realmente estar certa, porque desse ponto final até a guerra que aconteceu no céu, que Lúcifer foi expulso, então ali depois que ele foi expulso, caiu na terra, que a terra saiu de órbita, que aí continua o versículo, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus pairava ou sobrevoava sobre as águas. Aí já foi um outro tempo, que aí o Senhor vai tomar, né, de novo, né, a reforma da terra, vamos dizer assim, e mais tarde, é claro, que aí o ser humano foi criado. Mas isso é só para a gente saber o poder de Deus. Exatamente. Isso aí já é outro estudo, né? É um cargo exclusivo, né? Criador. Também ele é sustentador. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é que o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Pastor, explica para nós aí um pouquinho desse sustentador que tem em Colossenses 1,17 e Hebreus 1,3. Que fala sustentador da sua palavra, né? Esse aí eu acho o item mais importante, até eu comento muito na igreja, devido assim, quando a gente vê Deus usando a pessoa em profecia, naquilo que ele vai fazer com a vida da pessoa, às vezes passa o tempo e a pessoa acaba duvidando daquela profecia que foi dita, né? Que muitas vezes o Senhor fala, olha, eu vou fazer isso, eu vou abençoar a sua vida, eu vou salvar o seu filho, eu vou salvar a sua esposa, assim por diante. Passa-se os dias, ou às vezes meses, ou talvez anos, e a pessoa acaba desistindo, achando que não vai acontecer. Ou seja, menosprezando o poder de Deus. E o Senhor, ele é poderoso, principalmente para sustentar a sua palavra. Então, se ele prometeu que ele vai fazer, ele vai cumprir. Porque tudo está debaixo das suas mãos
e da sustentação da sua palavra. Tanto é que o que foi escrito antes de tudo, porque eu imagino que o Senhor, antes de criar, já tinha escrito tudo o que ia acontecer. Sim. Porque se você pegar o livro de Enoque, Enoque viu a grande tribulação, Enoque viu o arrebatamento e Enoque viu o milênio. Agora, como que um homem que é antes de Abraão, antes de Moisés, pai de Matusalém, já sabia o que ia acontecer no milênio, coisa que ainda vai acontecer lá no futuro? Porque Deus já sabia todas as coisas pelo poder da sua palavra. Que ele é o sustentador, né? Sim. E também ele é salvador. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Tá, lá tem a referência a Isaías 43:11 e Atos dos Apóstolos 4:12. Sim, porque naquela época que Paulo, né, ele estava ensinando, os apóstolos também estavam ensinando, então eles estavam falando sobre a divindade de Cristo, que não há outro nome, nem no céu, nem na terra, nem abaixo da terra, que tem o poder de salvar a humanidade. Né? O único que tem esse poder chama-se Jesus Cristo, né? O Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, o ungido, enviado por Deus. Então é só ele é o intermediário entre Deus e o homem. Tanto é que se você pegar na Bíblia, né, algumas está em Salmo 115 e outros Salmo 113, fala dos ídolos, né, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não enxerga, tem mãos, mas não apalpam, tem pernas e pés, mas não andam. Né? Então aqui o Salmo 115 e algumas o 113, dependendo, né, a Bíblia, ele diz isso daí. Por quê? Porque esses são deuses de pau, de pedra, que não tem poder algum. O único nome que é dado, né, em todas as religiões, o único nome que é dado, que tem o poder de salvar a humanidade, chama-se Yeshua HaMashiach. Jesus, né? Então aqui vimos algumas funções exclusivas do nosso Deus, né? Agora nós vamos falar um pouquinho também sobre as prerrogativas divinas. Então nós já aprendemos aí sobre os atributos de Deus, a Trindade, né? A gente está falando sobre a Trindade, a Santíssima Trindade, nosso tema aí é Cristologia, onde nós estamos aprendendo sobre um estudo sobre Jesus Cristo. Então você que está entrando agora, não está entendendo aí um pouco, estou sintonizando você. É Cristologia, estamos falando aí sobre a divindade de Jesus Cristo, aonde alguns crê que Jesus é um apóstolo, ele não é o Messias, outros acreditam que ele foi simplesmente um profeta que veio na terra, só fez boas obras, né? E entre outras pessoas que não acreditam nem que ele é o Messias, o nosso Salvador, né, pastor? Eles acreditam que Jesus veio somente para fazer boas obras, né? Sim, para eles foi um profeta comum, né? Se você pegar o Islã mesmo, o Islã, eles falam que Jesus foi um profeta como os outros, né? Então, eles não respeitam Jesus como uma divindade. É claro que também algumas outras religiões também não, né? E é claro, até no meio do judaísmo, né? Existe o judeu ortodoxo também, eles não creem que Jesus é o Messias, que eles ainda aguardam que vai vir depois da grande tribulação. É claro que é o mesmo, eles vão ver, está escrito lá que Jesus vai mostrar as marcas na mão e na costela para eles, provando que o Messias que eles estão aguardando é o Messias que eles mataram no passado, né? E eu quero só tirar uma dúvida, pastora, de algumas pessoas que perguntaram na aula passada a gente falamos sobre concílio, né? Concílio de Trento, concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla, né? Então só explicar para vocês bem rapidinho o que é um concílio. Concílio, mas para tirar sua dúvida, e ficou, pastora, o que é aquele concílio que foi falado na aula passada? O concílio foi uma reunião, né, pastora? Sim. Foi uma reunião entre algumas, né, dependendo ao lugar, né, de Nicéia foi uma, de Constantinopla foi outra. Então, assim, algumas teve 350 bispos e outras quase 500 bispos, né, pessoal? Exatamente. Então, eram bispos, né, pela autoridade do Papa, que fizeram uma reunião, que é um concílio, uma reunião para debater em relação à divindade de Jesus Cristo.
porque estava tendo muitas heresias ao redor do cristianismo, aonde nós falamos na aula passada que muitos acreditavam que Jesus era simplesmente uma pessoa comum, que no momento que ele foi batizado nas águas por João Batista, o Espírito Santo se apossou dele naquele momento e ele se tornou meio divindade. Outros não, dizem que Jesus foi simplesmente um profeta como Elias, Eliseu, e outros, como nós falamos sobre o unicista, né, que ainda não crê, né, não crê na divindade em relação à trindade, né, de Cristo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então esse concílio foi uma reunião de bispos e arcebispos que então decidiram nesse concílio, nessa reunião, que Jesus, ele realmente é 100% homem e 100% Deus. Depois do concílio de Nicéia, e se eu não me engano de Constantinopla também, né, pastora? Que aí então ficou decidido pela Igreja Católica que realmente Jesus, ele tem... Constantinopla. Calcedônia, isso. O de Calcedônia. Depois do concílio de Calcedônia, então ficou-se decidido que realmente, pela Igreja Católica, que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Da mesma maneira que hoje nós também acreditamos na divindade de Cristo. É isso aí. Agora a gente vai falar sobre as prerrogativas, né, de Cristo. Você já entendeu sobre o que nós estamos falando, estamos dando aí uma explanada bem atraente para você aprender a palavra do Senhor, esmiuçando versículo por versículo. Mas vamos com calma, né? Ah, sim, tem que ser com calma, né? Não dá para aprender, para sair bem informado, tirar dúvidas, né? Tiverem perguntas aí, como já perguntaram o que é concílio. O pastor acabou de tirar uma dúvida. Se você tem alguma dúvida aí referente a algo, o contexto bíblico, pode estar mandando aí que nós estamos respondendo as perguntas. Estamos aí tentando ajudar você, né? Não vamos dizer que nós somos 100%, né? Mas o que a gente puder, né, ajudar um pouquinho de conhecimento que a gente tem, a gente quer dividir com vocês. É claro que se você tiver algo a acrescentar, com certeza. Acrescenta, nos ajuda, porque isso daí é a palavra de Deus. Exatamente. E eu tenho certeza que vai ajudar outros. Se você tiver algo aí para acrescentar nesse estudo de Cristologia, esteja à vontade. É bem-vindo, tá ok? Então vamos continuando aqui. Prerrogativas divinas, né? Nós vemos aí que uma das prerrogativas que seria o quê? Um privilégio, né, do nosso Senhor Jesus Cristo é perdoar pecados. Quem que perdoa pecados, irmãos? Nós falamos que perdoamos, né? Mas quando pensa que não, já está ali de novo. E Será? Será que nós perdoamos? Aí que tá, né? Será, irmão? É uma questão... Porque que nem, pastor, perdoar é uma coisa. Perdoar, a Bíblia diz que quando a gente é batizado nas águas, o Senhor perdoa todos os nossos pecados e é jogado no mar do esquecimento, né? Ou seja, Deus não se lembra mais. Mas se você perdoa hoje e amanhã você está cutucando o que aconteceu no passado, então você não perdoou, porque você está remoendo ainda, você está trazendo de volta aquele assunto. Né? E Jesus não faz isso. Em Mateus 9:2 diz assim: E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. E aí, pastor? Antes de você explicar, eu acho interessante aqui, ó. Que eles trouxeram um paralítico deitado, vendo-lhes a fé, né? Jesus disse. Então, Jesus estava vendo a fé desse paralítico, das pessoas que trouxeram. Parece que as pessoas que trouxe teve mais fé do que o próprio paralítico. Teve, eles trouxeram porque assim, eles estavam vendo os milagres, o sobrenatural que Jesus estava fazendo. Mas é que nem eu falei, muitos ainda estavam tendo Jesus como se fosse um profeta, como se fosse Elias, Eliseu e assim por diante. Eles ainda não tinham colocado no coração em relação à divindade, que ele era filho de Deus. Mas, enfim, trouxeram um paralítico ali para que Jesus fizesse algo, com certeza para ser curado. Mas Jesus, como a gente falamos, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Jesus, ele viu o coração. Antes de você abrir a boca, Jesus já sabe o que você está pensando e o que está dentro do seu coração. E é claro que ele deve ter dado uma olhada e visto o coração, principalmente dos fariseus, que eram os homens que se diziam santo demais, conhecedores da Torá demais. E ele viu ali, e por isso que ele falou, os seus pecados são perdoados. Aí,
ficaram assim, mas nós trouxemos um homem para ser curado. Ele falou, seus pecados são perdoados. E ficaram rasurando em seu coração. Mas peraí, quem é ele para perdoar pecado? Porque quem perdoa pecado é só Deus. Só Deus. Aí Jesus, com um tom de ironia para eles, falou assim, tá, o que é mais fácil para vocês? Perdoar pecado ou dizer levanta e anda? Nossa, para ele tanto faz, né, para Jesus. Aí quando Jesus falou para eles assim, o que é mais fácil para vocês? Perdoar pecados. Aí ele já olhou para o paralítico e falou, levanta e anda. O paralítico levantou e andou. E olha que ele tinha as pernas atrofiadas, os pés, os dedos atrofiados, e voltou tudo no lugar ali, eles vendo ali, e ele levantou. Então, Jesus mostrou a sua divindade. Por quê? Primeiro, ele perdoou o pecado, porque a primeira coisa que Jesus faz é perdoar pecado. Só que para perdoar pecado, a gente tem que se confessar, a gente tem que chegar diante do Senhor com arrependimento daquilo que nós fizemos. E Jesus não perdoa pecado daquele que não quer saber dele, daquele que não está nem aí. Agora, aquelas pessoas que chegam com o coração contrito, com o coração quebrantado, com desejo de mudança, ele vai para a igreja com esse desejo, com esse intuito, aí Jesus ele tem o poder de perdoar pecado. Então, primeiro, ele vai perdoar os seus pecados, para depois ele entrar com o milagre. Hoje as igrejas foi diferente, pastora. Hoje a pessoa quer um milagre, não quer saber do perdão dos pecados. Os pecados se amontoam cada vez mais. Não, eu quero ir lá porque eu quero um carro novo. Eu quero ir lá porque eu quero uma casa. Eu quero ir lá porque eu ouvi dizer que tem um anjo dando uma chave de carro, pastor. Ou então quando vai a pessoa por outra pessoa, interceder por outra pessoa, ela quer num estralo de dedo a revelação da outra pessoa, né? Como se fosse um adivinho. Sim. Misericórdia, irmãos. A gente está aqui, o nosso intuito único é a salvação. O que o Senhor ele nos prometeu é salvação. Então ele perdoa os nossos pecados para nós sermos salvos, né? Na realidade, nossos pecados, nossa culpa, nossas dores já foram todas levadas na cruz do Calvário no momento do sacrifício dele. E as pessoas esquecem disso, né, pastor? Sim, esquece. É porque hoje o evangelho se tornou banal, acabou se tornando um escândalo. A gente vê muitas heresias que estão se colocando na igreja, colocando a prosperidade. Que Jesus prospera, irmãos, prospera, sim, né? Prospera. Só que assim, eu não preciso ir na igreja para pedir prosperidade para o Senhor. Eu vou para a igreja para o Senhor perdoar os meus pecados, as minhas transgressões, porque eu quero ir para o céu. É que nem os apóstolos, pastor. Os apóstolos, que eu acho tão interessante neles no passado, da igreja primitiva, que a preocupação deles não era o inferno. Eles não tinham medo de ir para o inferno. Eles aí, falar de inferno para eles, não está nem aí. O negócio deles era de estar perto de Cristo. Como eles andaram com Jesus e falaram para outras pessoas da pessoa de Jesus, então entrava no coração das pessoas, eu quero conhecer Jesus. Sim. Esse Jesus que vocês conheceram, eu também quero conhecer, eu também quero estar perto dele. Então eles almejavam estar perto de Jesus. E eles sabiam que através das obras, pregando o Evangelho e cuidando para não errar, então eles sabiam que quando chegasse o momento eles estariam perto do Senhor. Então não era por medo do inferno. Hoje, pastor, a igreja dos nossos dias não se preocupa com a salvação. Não. E nem se preocupa com o inferno. Se preocupa com o seu momento de agora. Com o seu momento e com o que ele pode dar. Sim, o teu momento da sua necessidade, né? Às vezes você não está passando por um problema, mas alguém parentesco teu está passando. Ah, vou ali na igreja que o pastor vai revelar meu parente. E a promessa que Deus deixou, pelo menos é isso que eu acredito na Bíblia, salvação. É isso que Deus prometeu. As demais coisas são consequências. São fatos que vai acontecendo com o nosso esforço, com oração, com temor, né? Então, que coisa maravilhosa aqui das prerrogativas divinas, né? Um dos itens é perdoa pecados. Esse é o mais tremendo ainda. Ressuscita mortos. João 11:43, 20 e 25. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Aqui ele tem um ponto de exclamação, né? Lázaro, vem para fora, né? Ele está entregando, ele está determinando. Né? O que diz, pastor? Eu acho interessante porque ali, né, eles estavam ali, tudo lá, olhando para Jesus, né? E é claro que eles estavam murmurando, por quê? Porque Lázaro era um amigo íntimo de Jesus, né? Lázaro, Maria Madalena, né? Marta, Maria. Sim. Aí morre. Pela lei judaica, eles têm
um costume, né, eles, né, não que está na Bíblia, entendeu? Quero que vocês entendam, eles têm um costume assim. Quando a pessoa morre, o espírito fica 3 dias sobre o corpo. Então há possibilidade nesses 3 dias da alma entrar no corpo de volta. Não é nada bíblico, é eles, né? É o que eles acreditam, superstição. Então assim, por que Jesus demorou? Se ele chegasse no primeiro dia que ele morreu, eles iam falar, não, isso é coincidência. Na tradição diz isso mesmo, que o espírito fica 3 dias e voltou. Então não foi milagre. O segundo dia seria a mesma coisa. Mas o 4º dia, então ele saiu, porque Jesus conhecia a tradição deles. Então Jesus veio depois dos 3 dias. E por que Jesus não veio antes para curar Lázaro? Porque cura, ele já tinha curado muito. Então ele queria que as pessoas colocassem para fora o que estava sentindo, para ele provar para aquelas pessoas a sua divindade. Porque até então muitos ainda duvidavam. Então para eles, Jesus não está nem aí para Lázaro aí, ó. Lázaro estava doente, ele não veio ver e agora acabou morrendo. Agora depois de 4 dias ele aparece, agora não adianta mais, porque pela tradição era 3 dias. Então Jesus, olhando o coração deles mais uma vez, e é claro que até eu acho interessante, pastora, que a Bíblia diz que Jesus chorou. Então você vê a humanidade de Jesus também. Não é porque ele era Deus, ele era uma pessoa fria, uma pessoa dura, não. Ele foi 100% homem, os mesmos sentimentos que nós temos. Jesus chorou, ele viu as suas irmãs, as irmãs de Lázaro chorando, ele viu as pessoas tristes ali que gostavam muito de Lázaro, então ele teve aquele sentimento, ele soube o que é perder um amigo íntimo como se fosse um irmão. Então ele chorou, naquele momento ele chorou. Mas aí então ele realiza um dos maiores milagres, que é ressuscitar Lázaro. É claro que ele tinha já ressuscitado a filha de Jairo, né? Mas aqui ele fez diante de todos ali e depois de 4 dias. A filha de Jairo tinha morrido naquele momento, mas Lázaro fazia 4 dias que estava morto, né? Então Jesus fez um grande milagre e quando ele saiu para fora, a primeira coisa ele mandou tirar a pedra, né? Por que, pastor? Por que ele não fez com que a pedra saísse? As pessoas teve que tirar a pedra. Porque muitas vezes, pastor, a pessoa é incrédula e nós temos que fazer a nossa parte, tirar a pedra do coração para que o Senhor faça um milagre. Ah, eu pensei que você estava perguntando para mim lá naquele momento, Não. lá, que é pesada a pedra, né? É algo que não é. Mas espiritualmente a pedra é da incredulidade, né? Porque assim, Jesus, eu vou contar um testemunho rápido, pastor, acho que o pastor lembra. Teve um irmão no passado e ele trabalhava com pintura e ele vivia passando mal. Eu falava, irmão, faz um curso, não faz um curso tal. E você fazer esse curso, você vai arrumar um serviço melhor, você não vai ter problema de saúde. Não vou fazer. Eu falei assim, olha, irmão, a nossa parte nós temos que fazer, que é estudar. Agora a parte difícil de abrir as portas da empresa que você quer, aí sim é sobrenatural. Aí ele fez o curso, né? E hoje ele trabalha na área que ele fez o curso, já faz o quê? Uns 10 anos, né? Mais, né? E ganha bem, não tem problema de saúde, então é isso que Jesus quer. Primeiro nós temos que fazer a nossa parte para que o milagre aconteça na nossa vida. Verdade, né? Continuando aqui, esse aqui eu acho mais tremendo ainda. Juiz, né? Dos cristãos. 2 Coríntios 5:10, Romanos 14:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Isso é tremendo. Isso é 2 fases, irmãos, né? Nós temos o juízo final e o tribunal de Cristo. O primeiro, é claro, é o tribunal de Cristo, né? Que é onde foi lido aqui. O tribunal de Cristo, quando Paulo estava falando sobre isso, em relação, por exemplo, se acontecer o arrebatamento agora, né, todos vão se reunir diante do tribunal. Vamos pegar desde Abel, vamos supor, hoje é o arrebatamento, Jesus leva a igreja. Então, desde Abel, que foi o primeiro inocente que foi morto, até, né, vamos supor, se for hoje, as pessoas que subirem, eles passarão por um tribunal, pastora. Esse tribunal não é um tribunal para ser julgado para o inferno, não. Esse tribunal que Paulo está dizendo é um tribunal que nós vamos ser julgados segundo o que nós fizemos as obras, segundo o nosso corpo, né? Com o nosso corpo
as obras que nós fizemos aqui. E ali vai ter galardões, as pessoas vão receber galardões. Então, a sua prova você vai ser provado pelo fogo, que aí fala ouro, prata, madeira, feno e palha, né? Então fala que vai ser purificado, queimado, para ver o que você fez com o seu corpo aqui na terra, né? Em relação às obras. E eu acho interessante, pastora, que tem uma parte que diz que tal alma sofrerá detrimento. Detrimento é perca. Então vai ter pessoas que foi salvo, pastora, pela misericórdia, mas ela não vai receber galardão. O galardão é um prêmio. Não sei, a Bíblia não diz que prêmio que é esse, mas imagine o próprio Senhor Jesus premiando, né? Deve ser uma coisa maravilhosa, né? Tremenda. Então o que a gente tem que cuidarmos nesse tribunal de Cristo, por exemplo, Jesus falou muitas vezes que você com a mão direita der, a esquerda não veja. Então é assim, tem pessoas que fazem para se aparecer, para estar na mídia, para ser curtido, para que as pessoas exaltem ele ou ela e assim por diante. Tem que estar na mídia, tem que ser importante. Mas são pessoas que fazem a obra, mas com o interesse próprio também de se aparecer. Com isso daí, por exemplo, se acontece o arrebatamento e chegar diante do tribunal de Cristo, é claro que a sua obra vai ser queimada. Então o galardão que ela tinha que receber nesse dia, ela recebeu aqui na terra, pastor. Ela foi uma pessoa que teve boas condições financeiras, viveu bem, comeu bem, andou de carrão, ficou na mídia, ficou conhecida, fez a obra, ficou conhecida, então o galardão dela já recebeu. Então lá ela só foi salva. E tem aqueles irmãozinhos que ninguém dá nada, às vezes não sabe ler, não sabe escrever, mas são dos maiores evangelistas, porque são eles que saem pregando muitas vezes na rua, entregando um panfletinho e trazendo as pessoas para dentro da igreja. São pessoas que ninguém dá valor. Não prega, não canta, mas traz pessoas, ajuda pessoas, e essas pessoas, a sua obra, quando for provada, vai ser como ouro que vai receber galardão. Por isso que lá vai ser surpresa, então a gente tem que cuidar. Agora, em aparecer, pastor, eu só quero esclarecer uma coisa, né? Que certa vez eu mesmo postei um trabalho que a gente fizemos de doação no final do ano para crianças, e uma pessoa me atacou, né, na rede social, falando que a mão direita der e a esquerda não vejo. Então, assim, tem coisas, irmãos, que eu vou esclarecer para você, porque nós precisamos mostrar na mídia. Por quê? Hoje, existem muitas igrejas agindo de má fé. Então, quando nós pedimos doações para empresários, para doar para pessoas carentes, seja alimento, seja roupa, então muitas pessoas já doam desconfiado, né, professor? Sim, já vai pensando assim, será que deu mesmo? Será que não roubou, não guardou para ele? Ou não vai vender? Ou não vai vender? Então, assim, quando a gente recebe essas doações, a gente fala para os empresários, olha, a gente vai mostrar para vocês que o que vocês doaram, a gente realmente está repassando. Então, a gente tira a foto, repassando para essas pessoas carentes aquilo que nós recebemos. Então, nós estamos provando para essas pessoas, olha, vocês doaram e a gente está cumprindo com a nossa palavra. A obra de Deus está sendo feita, né? Então, não é para se aparecer, para receber elogios, não. É para que as pessoas vejam que a gente não está usando como uma fé, como muitos usam. Mas só para... Pode falar. Não, pode falar. Eu ia só para porque nós estamos do tribunal. Aí eu vou fazer bem rapidinho. Aí sobre o juízo final. O juízo final é outra coisa. O juízo final, ele é um pouquinho mais demorado. Porque depois do arrebatamento, nós entramos no período da grande tribulação, 7 anos. Entra na implantação do milênio. Depois do milênio, o Satanás será solto por mais um pouco de tempo, que ninguém sabe esse pouco de tempo, que vai de novo atentar o povo na terra. Nós, a igreja, não vai estar mais aqui. O povo que ali ficou, nós vamos estar livres, né? Aí sim que a Bíblia diz que o céu será enrolado, a terra lançada fora e descerá o trono branco, o juízo final. Aí vai desde Caim até aquele dia as pessoas que foram para o inferno. Porque quem morre sem Cristo, sinto muito, você ficando bravo ou não comigo, mas é inferno. E lá no inferno, chamado Sheol, pela Bíblia, ali as pessoas vão ficar no tormento, aguardando o juízo. Como foi lido aqui, que o Senhor é o justo juiz, que não julga ninguém indignamente, então o Senhor vai tirar essas pessoas do Sheol e vai mostrar para elas o porquê elas vão ser jogadas, vão ser tiradas do inferno, do Sheol, e jogadas no lago de fogo, por causa daquilo que eles fizeram com os seus corpos enquanto estavam vivos.
Pode falar, pastor. Então, assim, deixando bem claro, essa parte aqui dos cristãos seria o primeiro juízo, aquele onde vai passar Tribunal. por detrimentos, né? As nossas obras vai passar por um detrimento. Caso essa pessoa fez, né, só para receber elogios aqui, ou se não fez nada. Porque tem crente dentro da igreja, pastor, que eu sendo salvo, tá bom, ele vai para a igreja, ele não evangeliza, ele não faz nada, não quer participar de nada, ele só vai para o culto, porque ele quer a salvação, vai receber a salvação. Mas eu sempre falo, pastor, está na chuva para se molhar. Claro, né? Fazer a obra do Senhor. Temos aí o anticristo e seus seguidores, Apocalipse 19:15. Sai da tua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aí é onde vem o julgamento do Senhor Jesus, né? Porque o que vai acontecer? Eu falei para vocês, no final da grande tribulação, Jesus então ele vem com a igreja e o exército do anticristo será derrotado. O primeiro que vai estrear o lago de fogo, pastora, vai ser o anticristo e o falso profeta. Eles vão estrear. Satanás vai ser preso, ele ainda não vai ser lançado lá, ele vai ser preso. Só o anticristo e o falso profeta. Aí é claro, depois do juízo final, todos os seus seguidores. Quem são os seguidores do anticristo? Não é só o pessoal somente da grande tribulação, mas todos que obedeceram e deram ouvido à voz de Satanás e fizeram o que bem quiseram com seus corpos aqui na terra. Meu Deus. Tremendo. É tremendo. Interessante que ela fala, lá haverá choro, pranto e ranger de dentes. Então aí é o anticristo, agora tem das nações. Atos dos Apóstolos 17:31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, esse julgamento das nações é como eu falei, esse julgamento vai ser no juízo final, né? Aí, todas as nações, exceto aqueles que já foram arrebatados e morreram em Cristo, que passaram pelo tribunal de Cristo, esses não vão passar pelo juízo final. O juízo final será para julgamento das nações de todos, desde Caim até o próprio Satanás, para ser julgado no lago de fogo. Como Deus é o justo juiz, ele vai mostrar para todos o porquê que eles estão sendo condenados. Como diz, né? Jesus é o justo juiz. Justo juiz. Ninguém é julgado indevidamente. Nós, muitas das vezes, líderes da igreja, tentamos tomar algumas decisões que muitas vezes não é correta. Mas nós tentamos, porque nós não temos a divindade do Senhor. Temos a inspiração do Espírito Santo de Deus para orientar. E nem todos entendem. Mas o nosso Deus não. Ele é justo juiz. Então, ele vai julgar com justiça. E sabe o que eu acho interessante, pastor? É que às vezes as pessoas pensam que é só para as pessoas do mundo, né? Ou as desviadas. Mas às vezes muitas vezes também para a pessoa dentro da igreja. Por que Deus é justo juiz e ele vai mostrar para todos? Por exemplo, pastor, tem pessoas dentro da igreja, ele vai para o culto, mas ele fica olhando no relógio para ver que hora vai acabar o culto, porque não está aguentando mais. Ele está lá para sair, eu tenho que ir para a igreja hoje, meu Deus, eu não quero. Eu vou porque o meu pai mandou, minha mãe mandou, eu vou porque o marido mandou, eu vou porque a mulher vai ficar falando, eu vou porque eu não tenho onde ir. Eu vou. Mas vai lá o pensamento no mundo, pensamento em outra coisa, não sabe que foi pregado, que foi louvado, mas está dentro da igreja. Então Deus vai mostrar no juízo final para essas pessoas o porquê estão sendo condenadas. Você está sendo condenado, você estava na igreja. Porque as pessoas vão falar, mas Senhor, eu estava na igreja. Senhor, eu deixei de fazer isso, eu estava na igreja. Mas aí o Senhor vai mostrar o que se passava no pensamento, né, no momento da igreja. O Senhor vai mostrar o que estava passando no coração dele ou dela antes de ir para a igreja. Então, como eu falo, Deus, ele é o justo juiz. Ninguém vai ficar impune diante do juízo final. Quando você for para o culto, vá com alegria, como o salmista Davi. Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Não faça isso por obrigação, que você está perdendo o seu tempo.
E temos que dar evasão ao Espírito Santo. Quem que você alimenta mais? A carne ou o Espírito? Verdade, né? Quem mais for alimentado, esse vai vencer a guerra. Amém? Vamos lá então para Satanás. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Isso aí é tremendo, que eu já vi tanta heresia pregada em cima desse versículo, tanta coisa, tanto ensinamento errado em cima desse versículo aí, que eu acho interessante comentar, né? Bom, primeiro, aqui a gente vê o julgamento quando Satanás, porque assim, se você pegar o Tanakh, o Velho Testamento, Satanás ele é comparado com uma serpente, astúcia, né? Astúcia da serpente, ou seja, ele é astuto. E depois do Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, ele é comparado como dragão, poderoso, né? Ele tem um grande poder de persuasão, e realmente ele tem. Então assim, a antiga serpente que fala no passado. Então aqui quando Deus amaldiçoou Eva, eu acho interessante, porque até teve uma pessoa que quis me falar, pastor, eu vou te pegar, quem que queria matar Caim quando Deus amaldiçoou Caim? Porque, peraí, se Deus fez Adão e Eva, eles teve Caim e Abel, quem que queria matar? Interessante, né, pastor? Mas é que assim, as pessoas esquecem que quando Deus fez Adão e fez Eva, o jardim do Éden era um lugar eterno, o homem foi criado para ser eterno, o homem não foi criado para morrer, o homem não foi criado para ter doença, para sofrer, não. O homem foi feito para adorar a Deus, a imagem e a semelhança de Deus, como nós falamos na lição passada. Então Deus tinha prazer de descer no pensa, Deus descer no Éden, falar com o próprio homem. Tremendo. Hoje nós dobramos o joelho, eu falo de mim, como eu gostaria, muitas vezes a gente está triste, mas assim, eu queria tanto que o Senhor estivesse do meu lado aqui para falar comigo, eu queria só ouvir o Senhor, nem que seja para ser uma bronca, mas eu queria que o Senhor falasse comigo. E Adão teve o privilégio do próprio Deus descer e falar muitas vezes com ele. Então, quando foram colocados ali no Éden, Deus criou eles, então ninguém sabe o espaço de tempo que aconteceu ali. As pessoas acham que foi assim, pastora. Deus fez um dia, fez uma coisa, outro dia fez outro dia fez outro dia. Acho que foi tudo encarreado. Isso, criou Adão e Eva, e no outro dia ele pecou. Como nossos dias, né? Tudo encarreado. Isso. Hoje já é sexta-feira, né? Essa semana já foi. Já foi. Então não é assim, irmãos. Então houve um tempo, eles tiveram filhos no Éden. Ô pastor, que heresia essa? Sim, tiveram filhos. Quando Deus amaldiçoou, como foi lido aqui, Eva, Deus falou para ela, um pouquinho, se você ler o versículo um pouquinho antes, que Deus falou assim, a partir de agora terás dores no parto. Por que a partir de agora terá dor no parto, pastora? Porque ela não tinha antes, né? Porque ela não tinha antes. Porque antes ela tinha filho sem dor. Olha que maravilha. Coisa maravilhosa, embora foi 3 cesarianas. Então ela não sabe o que é isso, né? Mas você, teve parto normal, sabe muito bem, né? Então assim, antes a mulher não tinha. A partir do pecado, então Deus lançou uma maldição, falou que ela ia ter dor no parto. Ter dor no parto. Então aí Deus falou em relação a Satanás o julgamento sobre ele, que colocaria inimizade entre ele e a mulher. Por que entre ele e a mulher? Porque seria da mulher que nasceria um que pisaria, esmagaria na sua cabeça e ele morderia o seu calcanhar. Então vamos lá. Aí a gente vê pregador, pastor, falando, eu piso na cabeça do diabo porque está escrito isso lá em Gênesis. Irmãos, quando foi profetizado isso na vida de Eva, Deus estava falando de Jesus. Jesus ia nascer de uma mulher, o próprio Deus encarnaria, o próprio Verbo em João 1, o próprio Verbo encarnaria. Então ele nasceria de uma mulher, e esse que nasceria de uma mulher, ele pisaria na cabeça da serpente. Por que ele pisaria na cabeça da serpente? A serpente mordeu o calcanhar? Sim, porque Jesus passou por todo aquele sofrimento, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo 100% Deus, ele passou todo o sofrimento, toda a angústia e dor que o homem poderia passar naquele momento. Jesus passou. Então,
Satanás pisou porque ele passou por aquilo? Sim, só que ele esmagou a cabeça da serpente porque ele venceu Satanás na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele desceu até o Sheol, até a profundeza do Hades, que é caminhos tortuosos para o inferno. E lá ele tomou a chave da morte e do inferno da mão de Satanás. É esse versículo. Não que eu e você pisa na cabeça do diabo, irmão. Que loucura é essa, irmão? Que loucura é essa? Eu ia falar que nós temos o poder de pisar na serpentes e escorpiões. Paulo, quando ele estava lá pregando depois do naufrágio, ele estava pregando para aqueles que sobreviveram, praticamente todos sobreviveram do naufrágio, fizeram uma fogueira. Ele foi pegar uns gravetos para pôr na fogueira, uma víbora, uma serpente picou o seu dedo. As pessoas falaram assim, nossa, esse homem está em pecado. Não morreu no naufrágio, agora a serpente, uma víbora picou ele, então, de qualquer forma, Deus quer esse homem morto. O que ele fez? Ele só chacoalhou a mão, a serpente caiu na fogueira e ele continuou pregando e as pessoas admiraram porque não morreu. Porque aquela víbora era venenosa. E ele não morreu. Então as pessoas aceitaram Jesus porque viram que Deus era na vida dele. Então é isso, irmãos. É isso. Tem nada a ver com o que pregam, pessoal. Meu Deus. Mas é tudo uma interpretação bíblica, né? Uma questão de ler, reler, tá com dúvida, pergunta, pastor, é essa a minha interpretação? É isso que está dizendo, né? Aí as pessoas têm uma interpretação diferenciada, né? Mas é isso que acontece mesmo. Vamos continuar aqui. Ímpios, Atos dos Apóstolos 10, 42, Mateus 25, 31, 32. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Tá chegando esse dia, hein? Tá chegando o dia do arrebatamento. Tá sendo separado já o joio do trigo. Nós estamos na época da colheita. Não, eu creio que não falta mais nada para se cumprir. Eu sempre falo que até os próprios judeus ortodoxos dizem que não tem mais que se cumprir, as profecias já foram cumpridas. Outras igrejas já dizem que nós já vivemos a grande tribulação porque foram se cumprir as profecias. Jesus está voltando, irmãos, e é a qualquer momento. Qualquer momento. Hoje você vê claramente nas igrejas por aí quem é joio e quem é trigo. Hoje a gente sabe quem é bode e quem é ovelha dentro da igreja. A gente sabe muito bem isso daí. Então não falta mais nada, pastor. Está chegando esse momento. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Agora vamos falar um pouquinho da relação com o Pai, né? Jesus Cristo é apresentado em um íntimo relacionamento com Deus, que comprova sua posição divina. Então vamos falar ali um pouquinho sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No batismo, Mateus 28, 20, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A história repete aonde está escrito isso? Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Para você, né, porque a gente não vai falar nome de igreja, que isso é antiético, mas tem igreja que fala que é errado batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles batizam só em nome de Jesus. Então abra sua Bíblia. Mateus 28, 20. 28, 20. Abra sua Bíblia e você vai ver lá. Quando batizar alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem que ter a trindade na vida da pessoa. Porque se você não crê na trindade na hora do batismo, você se torna unicista. E infelizmente, o unicista não entra no reino do céu. Bênção apostólica. Olha aí os adiantadinhos, né, que gostam de sair antes da bênção apostólica. Ah, o culto passou das 9 e vai embora. Não espero o pastor abençoar. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Isso é uma intimidade com o Pai.
Isso foi Paulo, hein? Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Paulo indicando, né? As pessoas gostam de pregar Paulo, né? Mas não vive isso daí, né? Sobre a bênção apostólica, o que nós devemos falar. Então, no momento que o pastor está abençoando, finalizando o culto, você está tendo aquele momento que o pastor está falando, quer dizer que o culto inteiro, o devocional inteiro que você teve uma relação com Jesus. E para a finalização, a despedida, né, é essa daí, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Todos digam amém. Porque amém assim seja, né? Assim seja. Então você está ali naquele momento, você está dizendo que teve uma relação com o Pai, mas o culto inteiro, igual você falou, estava pensando no futebol que perdeu, estava pensando na novela que está passando. O filme que ia passar. O filme. Então, quando fala amém, está mentindo. Mentira. Porque o pastor está falando assim, dando uma bênção apostólica. Aí todos digam amém. Mas o seu culto inteiro não foi uma relação íntima com Deus? Sim, nem comunhão com o Espírito Santo não teve, então. Que sério, gente. Olha só. Agora vamos lá para o resplendor do Pai. Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isso nós já comentamos, né? Sobre o poder, a autoridade de Cristo, e que ele sustenta a sua palavra e as suas promessas. Se ele disse que ele vai voltar, creia. Ele vai voltar e está voltando. Agora vamos falar do que tem repercutido grandes discussões. Fiquei curioso agora, hein? Grandes discussões. Eu fiquei curioso. Vamos dizer essa até mesa redonda entre teólogos eu já assisti, né, debates referente a esse assunto que vou falar agora. Imagem do Pai. Colossenses 1:15, João 14:9. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Disse-lhes Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Filipe perguntando e Jesus fazendo outra pergunta, né? Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ele respondendo e perguntando já, né? Jesus. Isso aí foi curtido mesmo, porque assim, tem pessoas que falam que, geralmente, eu sou um que gosto de pregar muito sobre Jó, e eu falo da criação, e falo que nós temos a imagem e semelhança de Deus, as pessoas que não, nós não temos a imagem de Deus. Então, para eles, Deus é o Gasparzinho, né? Porque ele é espírito, então ele é um ser branco, transparente, que ninguém vê, né? Uma fumacinha, um feixe de luz, uma fumacinha. Irmãos, é ignorância pura, isso é falta de leitura bíblica, falta de conhecimento. E são pessoas que se dizem teólogos falando essas besteiras. Aqui, Paulo falando, não é eu que estou inventando, não. E de novo, a carta de Paulo, a igreja de Colossos, primeiro, lê aí, pastora, de novo, bem devagarzinho para a pessoa entender. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Só um pouquinho. Este é a imagem do Deus invisível de toda a criação. Ou seja, quando Jesus veio, ele era diferente, irmãos? A pessoa olhava, nossa, ele não é desse planeta, porque ele é diferente, ele não parece com o ser humano. Foi isso, irmão? Isaías falou que não havia beleza nenhuma, não havia formosura nenhuma, porque ele era um ser humano comum como nós, irmãos. Então, se quem olhasse para ele, como Filipe falou ali, perguntou, e Jesus falou, né, foi falado para Filipe, tanto tempo comigo, e você pergunta, quem me vê, vê o Pai. Irmãos, isso é muita ignorância, me desculpe, é muita ignorância, porque assim, Jesus está falando, olha, eu sou Deus, eu pareço com o Pai, quem está me vendo, está vendo o Pai. Então, o Deus não é Gasparzinho, Deus não é uma fumaça. Não, irmãos. A única diferença que eu quero que você entenda,
Que Jesus, ele encarnou com a sua aparência. Deus é espiritual? É. Deus tem carne e osso? Não. Jesus tinha carne e osso? Não. Jesus era espiritual? Era. Só que aí Jesus, o verbo, se tornou carne, ou seja, a aparência que ele já tinha, ele simplesmente encarnou num corpo humano. Ele se fez homem, com a aparência que ele já tinha. Tanto é que quando ele vir no final da grande tribulação, ele vai mostrar para os judeus, no Monte das Oliveiras, as feridas na mão. Espera aí, se ele fosse um Gasparzinho, como todo mundo diz que é, não ia ter ferida na mão, irmão. Por que ficou a cicatriz na mão, a marca na mão? Porque ele está em corpo, carne e osso. Entendeu? E a aparência dele que estava em espírito está em carne. É a mesma aparência, só que em carne. Ele fez o seu corpo em carne e osso, né? Subir ao céu. Como nós, isso provando que nós no arrebatamento também, com o nosso corpo, carne e osso, subiremos. E é claro que vamos receber um corpo glorificado. Totalmente diferente, mas isso aí é outro estudo. Continuando aqui, unidade com o Pai, João 10:30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Isso eu acho interessante, porque assim, as pessoas entram muito em parafuso, pastor. Aí eles fazem aquele triângulo, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Filho não é o Pai. Eles fazem aquele triângulo, que eu acho interessante, e as pessoas veem aquilo, que confusão. Mas não é que é uma confusão, é uma coisa simples. São três que têm o mesmo pensamento. Claro que Deus ele é um todo-poderoso. Tem o Filho e o Espírito Santo. Eles não foram criados. Jesus não foi criado e nem o Espírito Santo foi criado. Eles já existiam. Só que assim, eles dividem um pensamento. Eles pensam uma só coisa. É como se tem eu e minha esposa, se não houvesse discussão entre eu e ela. Se eu pegasse uma caneta aqui e falar, ó, isso aqui é uma pedra. E ela vai concordar, não, realmente é uma pedra. Ela não vai discutir, não, isso aqui é uma caneta. Não, é uma pedra. Não. Então, assim, Pai, o Filho e o Espírito Santo têm um pensamento só. Eles têm um sentimento só. Porque eles são uma divindade. Eles são uma divindade, eles são Deus. Né? Deus, vamos por Deus no plural, que quer dizer Elohim, não Elohá. Elohá é Deus no singular, ele é Elohim, Deus no plural. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o que Jesus decidir, Deus aprova. O que o Espírito Santo decidir, o Filho aprova. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Jesus, ele foi enviado como um intermediário. Jesus, ele é o nosso advogado, né? É ele que está entre a humanidade e Deus. Ele roga por nós. E o Espírito Santo, ele foi colocado dentro de nós para nos orientar a caminhar no caminho da palavra de Deus. O Espírito Santo, a função dele é de nos ajudar, nos orientando o que nós devemos fazer e fugir da aparência do mal, para que nós venhamos alcançar a salvação. Essa é a função do Espírito Santo. Amém. Agem em conjunto. João 14:23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, como eu falei. Acabou de responder a unidade e agem em conjunto, né? Possuem tudo em conjunto. João 16:15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso que vos disse que há de receber o que é meu, e vô-lo há de anunciar. Né? Também como de unidade, agem em conjunto e possuem tudo em conjunto, né? Responde tudo isso, né? Então é isso, né? Hoje nós falamos aí sobre os atributos, já falamos sobre os cargos, acabamos de falar sobre esqueci a palavra, prerrogativas divinas, né? E na próxima aula estaremos falando aí um pouquinho aí da adoração do nosso Deus, né? Que também isso faz parte da Santa Trindade. Irmãos, vocês observem bem como cada coisa é um conjunto de tudo, né? Vai ajuntando tudinho e se torna numa só
trindade, onde nós buscamos essa divindade. Isso. É muito interessante isso. E olha que o estudo não acabou, hein, irmãos? Não. Nós vamos fazer outro estudo de novo, porque a cristologia tem muitas coisas interessantes que a gente vai estar aprendendo, né? Aproveitando, né, eu quero falar para os irmãos, né, nós tivemos o trabalho com as crianças, um trabalho abençoado, tanto é que nós estamos com essa camiseta aqui, né? Ó. E, né? Primeiro congresso infantil, que foi uma bênção de Deus. Deus Primeira tem muralha de 2019 derrubada, glória a Deus, projeto realizado, em nome de Jesus para mais. Agradecer a todos que colaboraram, todos, teve os irmãos que fizeram a casinha do fantoche, irmãos que ajudaram com oferta para comprar as camisetas para aquelas crianças que não puderam comprar, que ajudaram com pipoca. Olha, enfim, eu parabenizo. Foi uma ação em conjunto, como nós aprendemos aqui. Parabenizo toda a Igreja Assembleia de Deus Vida Nova que colaborou com seus esforços, com a sua ajuda financeira, com o seu apoio, a sua presença. Né? Que Deus abençoe a todos, né? A todos vocês. Quero desejar que o Espírito Santo venha estar na vida de vocês, orientando, e que nós possamos alcançar a salvação todos juntos, né, pastor? Vamos alcançar, né? Estamos trabalhando para isso. Também quero agradecer o pastor, se eu não me engano, não sei se é o Livo ou o pastor Odívio, lá do Ceará, né, que tem compartilhado o vídeo e tem passado o nosso vídeo de estudo lá. Então, Deus abençoe a todos. Um shalom Adonai Lehortonia, né? Paz do Senhor a todos do Face. Pastora? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Até o próximo encontro nosso. Fiquem com Deus e Deus abençoe.